Nós iremos agora assistir esse vídeo que faz parte da aula de literatura que nós precisamos assistir. A aula é sobre o pré-modernismo. O pré-modernismo ele não é considerado uma escola literária, porque na verdade ela é um momento de transição, de mudança. Por que essa transição? Porque essa mudança? Vocês viram nas aulas passadas que nós estudamos, fizemos uma revisão das outras escolas literárias, até o realismo, o naturalismo. E a ideia era justamente para vocês perceberem o que existiam, as características que poderiam, de certa forma, refletir nas outras escolas. Só que o pré-modernismo tem uma diferença das outras escolas porque traz coisas novas, né? Como eu acabei de dizer, é um momento de transição, de mudança. Mudança por quê? Porque os autores eles começam a ver de forma diferente a literatura. Começam a perceber o que acontece na sociedade e são contra tudo o que acontece nessa sociedade. Então, tem mais liberdade, acabam querendo e buscando mais essa liberdade de expressão. E isso acontece nesse momento, que é de 1902 a 1922, que é justamente quando acontece essa mudança e essa transformação. Outra coisa que, antes da gente passar o slide, eu queria falar para vocês a respeito ainda sobre essa questão do pré-modernismo, que nós precisamos saber o que reflete, que é sobre a história, né? Vocês estão vendo aí essa imagem que tem essa mulher com o pé grande, que é chamada Ibapuru, se eu não me engano. E nós temos a imagem, outras imagens misturadas. Por quê? Porque aqui vai começar ainda a Semana de Arte Moderna, quando termina em 1922. E essa imagem ela retrata o que acontece nessa literatura, que é justamente essa mudança. Na aula que vem nós vamos ver bem detalhado as vanguardas europeias, que é justamente onde nós iremos trabalhar essas imagens que vocês estão vendo nesse slide, né? Porque na literatura do modernismo, antes de começar, tem que passar por essas vanguardas para poder entender essas transformações que aconteceram no pré-modernismo. Os autores do pré-modernismo, eles focavam mais a questão do social, do regional, né? E a preocupação deles era justamente mostrar a realidade, né? O que estava por detrás dessa sociedade. Por isso que vocês estão vendo essa imagem, que dá mais ou menos para refletir tudo isso. Mas outra coisa que eu queria falar para vocês em relação à questão do que estava acontecendo nessa época do pré-modernismo, que é importante vocês saberem para entender o que está acontecendo nas obras, porque vocês vão ler textos que vocês vão perceber que tudo tem a ver com a história, porque a história é muito ligada à literatura. Aí nós temos aqui o que acontece nessa época. Nessa época, o Brasil está passando por momentos de guerras, de lutas. Vocês vão perceber, quem gosta de história pode até pesquisar sobre isso que eu vou falar agora. Nesse momento, de 1902 a 1922, acontecem algumas revoltas que refletiram muito na literatura do pré-modernismo, que foi a República do Café com Leite, né? O que é a República do Café com Leite? É justamente o período onde acontece a chamada até política dos governadores, em que paulistas e mineiros eles disputavam governos, né? E eles alternavam, na verdade. Por isso que é chamada República Café com Leite. Um porque realmente produzia o café e o outro porque produzia o leite. E existia também outras inúmeras revoltas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, a revolta da armada
e a revolta de Canudos, que é o que vai focar mais no pré-modernismo, que eu vou falar para vocês, que nós temos Euclides da Cunha, que retratou muito bem na sua obra essa revolta de Canudos. Mas voltando aqui um pouquinho, é só falar um pouquinho sobre essas revoltas, para vocês entenderem melhor. Essa revolta da vacina é quando existia uma vacina em que o governo queria obrigar as pessoas a serem vacinadas, que era a vacina contra a varíola. Só que as pessoas estavam com medo de tomar essa vacina e morrer, achando que poderia acontecer alguma coisa. Então, muita gente se revoltou contra isso. A revolta da chibata é quando acontece os inúmeros castigos, né, as chibatadas mesmo que eram dadas principalmente nos negros, né, que na época eram os negros que acontecia isso com eles. Então a revolta da chibata foi quando todo mundo resolveu também se revoltar contra esses castigos, os baixos salários e principalmente as más condições de trabalho que existiam em relação aos negros. E a revolta da Armada, né, foi uma revolta da Marinha contra os primeiros governantes republicanos. E a revolta de Canudos, como eu disse para vocês, Euclides da Cunha retratou muito bem na sua obra Os Sertões. E ele, o que acontece nessa revolta? É quando a população, que é voltada muito para a igreja, para a religião, resolve ir contra o exército. E existe realmente uma guerra muito grande e muita gente morre, né, nessas revoltas. Todas essas revoltas que aconteceram, muita gente inocente morreu, né, além das condições do momento, a seca, tudo que estava acontecendo, ainda existia também o problema com a questão de o governo sempre querer dominar em relação à população, né? Sempre existia a questão do mais forte em relação ao mais fraco, e o mais fraco sempre sofria com tudo isso. Bom, mas vamos agora para a questão do pré-modernismo, que nós vamos ver a questão das características, né? Nós vamos ver também alguns autores e obras que são muito importantes para a questão do vestibular e principalmente do Enem. Informações importantes que vocês precisam saber. Como eu já falei para vocês, não constitui uma escola literária, né? Um pré-modernismo. É uma fase de transição e secretismo, né, que é uma questão de organização e uma busca, né, por uma coisa mais simples, nessa questão da transição, dessa mudança também em relação a isso. Existia também como características, são informações importantes, denúncia da realidade brasileira, como eu já falei para vocês, devido àquelas revoltas que aconteceram, muita gente também ficava revoltados e acabavam denunciando essa realidade. Existia a questão do regionalismo, caráter documental, inclusive o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, é considerado também um documento, porque ele retrata a história da Guerra de Canudos, né? Nós vamos ver daqui a pouco. E também nós temos aqui uma linguagem conservadora, né? Lembrando que essa linguagem do pré-modernismo é uma linguagem bem simples, eles procuram colocar uma linguagem bem mais simples. Como foi que surgiu? Surgiu como ponte para unir os conceitos prevalecentes do realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Não foi uma ação organizada nem um movimento e por isso não deve ser encarado como fase, né, como acontece nas outras escolas. É uma coisa passageira, né, que houve somente uma transformação porque eles quiseram, na verdade, pegar o realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, deixar de lado um pouco e mudar, transformar. Ou então, como ele colocou aí, unir tudo isso em uma coisa só. Por isso que foi muita mudança, muita transformação, e também muita revolta. Principais temas, nós temos aqui a paisagem brasileira e o homem regional, né? Aqui embaixo nós vemos a questão da seca. Observem que essa imagem nós temos uma bela representação do que acontece em uma determinada região e principalmente a questão da realidade brasileira, que era a preocupação de mostrar
nesses livros. A denúncia da realidade brasileira negando o Brasil romântico idealizado. Ou seja, aquela coisa bonitinha, romântica, aquela idealização que existia nas outras escolas anteriores ao modernismo, no pré-modernismo, ele faz uma denúncia dessa realidade distante disso tudo. É realmente mostrando o que acontece de fato no Brasil. Por que estes autores são chamados de pré-modernistas e não modernistas? Porque estes autores ainda estão presos à linguagem, aos padrões do século XIX, e a mudança só vai acontecer a partir da Semana de Arte Moderna, em 1922. Por isso que lá no início ele falou que a linguagem era uma linguagem conservadora. Por quê? Porque ainda está ligado ao século XIX, ou seja, aquelas escolas anteriores que exigiam a linguagem formal, a linguagem mais correta. Então, ainda estavam muito presos os autores do pré-modernismo, né? Inclusive, nós vamos ver que tem textos que ainda está não tão simples, né? Nós temos autores como Euclides da Cunha. Se você for ler o livro dele, você vai observar essa linguagem bem conservadora. Dá para entender? Dá, mas você vai perceber uma linguagem bem ainda ligada ao século XIX mesmo. Principais autores, nós temos aqui Euclides da Cunha, né, que eu já falei demais dele, eu gosto muito dele. Nós temos Monteiro Lobato, Lima Barreto, que também é um autor muito bom, e eu vou já falar também de uma obra dele muito boa. E Graça Aranha e Augusto dos Anjos, que é muito mais conservador do que os outros. Voltando aqui, nós vamos para os sertões de Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele retratou a região Nordeste com o tema sobre a miséria do nordestino e da submissão religiosa. O tipo humano, ele colocou o nordestino. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que os autores do pré-modernismo, eles trabalham muito com a questão da marginalidade dos personagens. O que é isso? Ele pega aqueles personagens mais simples e tenta colocar, porque ele quer mostrar a realidade brasileira, e tenta colocar em seus livros, em suas obras, né? É o caipira, é o sertanejo, é o mulato, né? E aqui ele retratou bem a questão do nordestino, né? Vocês estão vendo nessa imagem, né, que nós temos aí um homem, e é um homem religioso, né? Ele está com a cruz na mão. E ele representa um dos personagens principais, ou o único personagem principal dessa obra, que é Antônio Conselheiro, né? Vale salientar para vocês, assim como tem no livro de vocês, que fala da questão dessa obra, Os Sertões, que, como eu disse para vocês, ela foi uma das obras mais importantes do pré-modernismo. Inclusive, iniciou o pré-modernismo com essa obra, porque retrata a questão da realidade brasileira, né? A questão do regionalismo, porque Euclides da Cunha, ele era bem regionalista, e retrata principalmente a questão de um fato histórico muito importante também, que foi a Guerra de Canudos. Então, quem quer estudar história, e essa história ela deve ser lida através desse livro, né? Quem estuda história pode ter percebido que quando era na faculdade pegou esse livro para ler, né? Não é só professor de português ou qualquer pessoa que quer estudar português que vai ler esse livro, não, né? Um professor de história, ele pode ter lido esse livro para poder conhecer a história da Guerra de Canudos, que é o que retrata nesse livro. Você vai perceber, outra coisa que é importante vocês saberem também, é que essa obra ela é dividida em 3 partes, que é a terra, o homem e a luta. Ele começa o livro falando da questão da terra, mostrando justamente a questão, ele retrata a seca do Nordeste, então ele vai detalhadamente, ele faz um detalhamento de tudo que está vendo na frente, né? Porque ele faz é tipo um documento, ele vai realmente escrever tudo que ele está vendo, por isso que tem os detalhes. Então ele começa falando da terra,
Tem um homem, que é a parte em que ele vai falar justamente de Antônio Conselheiro, que foi um personagem religioso, em que ele, de certa forma, tentou salvar muita gente dessa questão dessa submissão, né, que é falada aí nessa parte, em relação à questão do governo, né? Muita gente morreu por conta disso, porque não seguiu as coisas que o governo queria fazer. E Antônio Conselheiro foi uma das pessoas que tentou mudar a cabeça dessas pessoas e se desligar um pouco mais dessa submissão do governo. Então, quando ele fez isso, e ele conquistou essas pessoas para a religião, o governo não gostou, lógico, e tentou matar várias vezes Antônio Conselheiro e acabar com as pessoas que seguiam Antônio Conselheiro, porque ele era considerado como se fosse o próprio Cristo nessa época, porque ele tentou salvar muita gente dessa dependência política, né? E a questão da luta foi justamente a Guerra de Canudos, né? Que eu ia passar o filme para vocês se a gente tivesse presencial, mas se vocês quiserem assistir o filme, ele é muito bom, né? A Guerra de Canudos. Muito bom esse filme. Tem no YouTube, é só vocês acessarem e encontrarão com certeza. O filme é maravilhoso. Ele retrata tal qual o livro, certo? Eu já li o livro, assisti o filme. É praticamente perfeito, né? E vocês vão ver que existia realmente muita guerra, muita gente morta, muita gente morria. Morria também por conta da fome, da seca, né, da sede mesmo, porque não tinha água nem comida. Então, muita coisa realmente aconteceu de triste, né? No final do livro, vocês vão ter a oportunidade de ler também o livro. É importante ler o livro, não só assistir o filme, mas ler o livro é muito mais importante, porque ele, cada detalhe você vai perceber que você fica querendo ver e mais ter curiosidade para poder descobrir. Mas assim, no filme e no livro tem uma diferença, porque no filme vocês vão perceber que Antônio Conselheiro, ele morre, mas no livro não. No livro dá a entender realmente que ele é o próprio Cristo. Diz que ele sumiu no meio do mato, né, questão de fugindo também do governo, porque infelizmente no final da luta, né, acaba muita gente morrendo. Mas diz que no livro ele sumiu. Não mostra nem o corpo dele, não diz que ele morreu. Já no filme diz que ele morreu. Por isso que é importante ler o livro, porque no vestibular ou no Enem, não é o que cai no filme, mas sim o que está no livro. Então eu aconselho vocês a ler esse livro, muito bom e muito importante para essa parte do pré-modernismo. Aí aqui nós temos Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele é muito conhecido como o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas ele também fez muitas outras obras que foram importantes na época. Como eu disse para vocês, nessa época do pré-modernismo existia a questão de mostrar os tipos, né, os personagens que existiam na época. E aqui nós temos a imagem do lado do Jeca Tatu, que é um personagem típico, né, dessa época. Ele parece engraçado, né, mas faz parte mostrando também a questão da realidade brasileira, né, que existe esses tipos, que existe essas pessoas que apesar de pobres são felizes, né? Essa que é a ideia também do Jeca Tatu. Aí aqui o foco, situação de miséria e abandono das cidades do interior. Como eu disse para vocês, o Jeca Tatu é um tipo, né? Ele mostra o símbolo do caipira, mas ele também fez contos, que é a estrutura e linguagem tradicionais. Ele é conservador do ponto de vista estético, né? O Monteiro Lobato. Ele faz artigo contra o modernismo, que é paranoia ou mistificação. Nós temos aí também, faz parte da obra do Monteiro Lobato. E Lima Barreto foi um escritor e jornalista, retratou a periferia do Rio de Janeiro, fazendo uma crítica ao preconceito racial, típico humano,
os negros, até porque ele também era um negro e ele também sofreu preconceito. E ele faz uma literatura de denúncia social com estilo despojado e coloquial. Minha gente, Lima Barreto, ele era uma pessoa que ele não era a favor do ufanismo brasileiro. Que é isso? A paixão exagerada pelo Brasil. Porque até então a literatura ela vista como ela era só a beleza, né? Tudo era belo, tudo era muito bonito. Só que nessa época do pré-modernismo, os autores retratavam a realidade. Então, ele cria uma obra que retrata justamente, ele faz justamente essa denúncia social, que nem tudo é muito bonito, nem tudo é muito perfeito no Brasil, principalmente em relação à questão política e social, né, que é o que ele retrata, principalmente essa questão do social, né, e a questão que ele mostra também a realidade da periferia, o que acontece mesmo ali na parte mais periférica. Aí nós temos aqui a principal obra, que eu disse para vocês que também era uma obra muito importante, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? Diferente dos outros autores regionalistas, ele é um autor urbano que vai enfocar os subúrbios cariocas. Retratava o mulato, o tocador de viola, o jornalista pobre, a mocinha sonhadora, ou seja, traz à tona os tipos marginalizados. Nessa obra, o que é, na verdade, que acontece nessa obra? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo Quaresma é um personagem em que ele é apaixonado pelo Brasil, mas infelizmente ele acaba se decepcionando com as coisas que acontecem, né, em relação à questão política, né, e ele se envolve com as coisas, mas ele percebe que nem tudo era do jeito que ele pensava, e ele acaba se decepcionando, né. No final do livro, ele, devido às revoltas que ele faz, porque ele faz muitas coisas contra o governo, e ele acaba morrendo por isso, né? No livro ele acaba morrendo por conta dessa decepção dele, mas que ele não quis ficar calado nem quieto no canto dele, mas infelizmente acontece, né, no final do livro a decepção se transformar ainda pior, né? Mas essa obra também é muito importante, ela cai muito em vestibular, então é importante vocês também lerem esse livro. Aí, passando aqui adiante, nós temos Graça Aranha, que é também um dos autores que ele retratou muito essa questão da realidade. Aí nós temos aqui a obra Canaã, que ele mostra também essa questão quando existia a imigração de alemães no Brasil, que faz também uma diferença na literatura, porque vai ter outras culturas, como eu disse para vocês, muita mudança também na literatura. E nós temos Augusto dos Anjos, que é um poeta que não se encaixa nos moldes de nenhuma corrente literária, autor de uma poesia pessimista, mórbida, de imagens impactantes. Ele é apaixonado pela morte, minha gente. Vocês tiver a oportunidade de ver alguma obra dele, vocês vão ver que ele é apaixonado pela morte, né? Esses temas mais mórbidos mesmo. É parnasiano na forma, soneto métrico, parnasiano e naturalista no vocabulário, porque ele era muito preocupado com a beleza estética da obra, né? Por isso que essa questão do soneto, essa métrica, essa rima significa justamente essa preocupação com a beleza estética da obra. Naturalista no vocabulário, uso de terminologia científica. Simbolista na sonoridade áspera de seus versos, decatendistas no pessimismo de suas constatações. Então, apesar dele ser altamente pessimista, ser apaixonado por essas coisas mórbidas, mas ele preocupava-se muito com a questão da obra em si ser perfeita. Aí nós temos aqui uma obra dele, que é Psicologia de um Vencido, muito conhecido também, já caiu, se eu não me engano, no Enem, e em vestibular também cai muito questões tiradas dessa poesia, que eu vou ler para vocês. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem
que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se há alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Vocês podem observar o quanto que ele foi pessimista, né, o tempo todo nessa poesia, que é uma característica forte desse autor. Então, minha gente, essa foi aos autores, as características que vocês observaram sobre a questão do pré-modernismo, e nas próximas aulas nós iremos aprofundar mais cada autor, cada obra, né, e fazer algumas atividades em relação a esses autores. Obrigada.